Boa noite, irmãos. Feliz semana. É um prazer hoje eu estar aqui com vocês. Irmãos, a gente ia ter evangelismo, né? Só que foi adiado por enquanto o nosso evangelismo. Mais para frente nós teremos evangelismo. Mas o assunto que eu vim abordar com vocês hoje é um assunto que é de extrema relevância, justamente porque nós iremos fazer evangelismo, tá bom? Uma pergunta que eu queria fazer para vocês hoje. Se você morresse hoje, quem sentiria a sua falta? E aí, se você morresse hoje, quem sentiria a sua falta? Isso, justamente, né? Quem ainda não tem outra família, que é o esposo e filhos, os pais, até quando tem, os pais geralmente são os que mais sentem a falta do filho, né? E aí depois o esposo vai sentir falta do filho, os filhos vão sentir a falta dos pais, né? E aí, por que eu estou perguntando isso para vocês? Porque hoje, nós como igreja adventista, se ela desaparecesse desse mundo, quem sentiria a falta dela? As pessoas sentiriam falta dela? As famílias sentiriam falta dela? As pessoas necessitadas sentiriam falta dela? Ou só nós como igreja sentiríamos falta dela? Quem? Os necessitados, o irmão falou uma coisa muito importante. Realmente os necessitados sentiriam muita falta. E eu vou especificar muito aqui para vocês que nós, como igreja Leão de Judá, muitas pessoas sentiriam falta. Porque apesar de a gente não apresentar os números aqui, quem vai saber disso mais é a Geise no relatório que ela faz. Tem uma família em especial que nós acompanhamos eles quase todos os meses. A dona Antônia sabe disso, que ela é da ASA. E tem uma outra família que um mês sim, outro não, a gente também acaba indo lá ajudar eles. Então essas pessoas sentiriam as nossas faltas, sentiriam a nossa falta, né? Mas e os jovens? Será que sentiriam a nossa falta? Hoje a gente vendo aqui não tem nenhum, a não ser você. O Leno, desculpa gente, eu, o Leno, a Roseli, somos todos jovens, tá bom? A Geise também, então nós sentiremos falta da igreja, tá? Então, as empresas no mundo corporativo, elas têm que ser relevantes, correto? Os profissionais, para se destacar no mundo corporativo, ele também tem que ser relevante. Os influencers têm que ser relevantes. E aí vocês já ouviram falar de uma palavra network? Alguém já ouviu falar nessa palavra? Network? Já? O que significa ela, para quem já ouviu falar? Não sabe, né? A gente só ouviu falar. Network, traduzindo para o brasileiro, é quem não é visto, não é lembrado. No mundo corporativo, no mundo profissional, se você não tem network, conhecimento, para você ir buscando as áreas e entrando dentro dela, você vai ser um fracassado profissionalmente, porque você não vai conseguir galgar passos maiores, né? E da mesma forma, a igreja, se ela não é vista, ela também não é lembrada. Se a gente não faz barulho nem ruído aí fora, nós não seremos lembrados. Qual igreja que vai ser lembrada? A gente tem aqui na frente um exemplo, né? Aonde que está, mesmo sem ter nenhuma placa, mas se alguém que está enfermo ou alguém que está com problemas financeiros for procurar um local para conseguir se libertar disso, eles vão entrar na nossa igreja? Possivelmente não, irmãos. Não vão entrar na nossa igreja. Porque a igreja adventista, ela é conhecida por muitas outras características, mas ela não é conhecida por uma igreja que expulsa demônio, por uma igreja que cura, por uma igreja que liberta. Ela não é conhecida por prosperidade financeira, ela não é conhecida por isso. O que nós somos conhecidos? Como a seita que guarda o sábado, né? Pelas pessoas que não comem carne de porco, pelas pessoas que não tomam café,
pelas pessoas que não usam joias. Dessa forma que nós somos conhecidos. E olhe lá se a gente ainda é conhecido por isso. Há uns 8 anos atrás, uma colega de faculdade minha perguntou assim para mim: vocês não tomam café por quê mesmo? É proibido na Bíblia, é? Eu falei para ela: não, é porque é uma recomendação da saúde. Ou seja, nós éramos conhecidos porque a gente não toma café. E eles rotulam isso como se fosse algo bíblico, né? Doutrina da igreja. E aí, o que acontece? Hoje, infelizmente, o adventismo que a gente temos não é mais reconhecido por isso, né? Principalmente quando a gente vai falar sobre modéstia cristã, que é um assunto muito mais profundo, né? Uma coisa que a gente foi se perdendo. Tem uma pregação no YouTube que é bem assim, ó, vocês buscam lá. Pregador rasgou o livro de Ellen White. Vocês vão ver lá. Pregador rasgou o livro de Ellen White. É um pastor, esqueci o nome dele agora. Muito legal a pregação dele. Ele foi lendo os conselhos ali de Ellen White sobre música. Aí ele pegou e rasgou assim. Não, esse daqui não, porque tá errado, né? Aí ele vai rasgando. Ele falou: porque se a gente não faz, então para que ficar? Melhor rasgar então, né? Ele fala: melhor rasgar então. Porque as músicas da igreja adventista, a minha avó era católica, tá, irmãos? Católica desde berço. Uma vez ou outra, a nossa vizinha, que é a irmã Eva, lá do Areal, convidava ela para ir na igreja. Quando ia ter algum evento, ela ia. Sabe por quê? Porque ela falava que o hino da igreja era muito bonito. Ela falava desse jeito: nossa, o hino daquela igreja é muito bonito. Eu nunca tinha ido, nem sabia como é que era. E toda vez que ela ia, ela voltava para mim assim. Voltava para mim e falava assim: eu não gosto de crente, mas o hino daquela igreja, ó, é bonito. Ela falava desse jeito, irmãos. Pensa no hino bonito. E hoje, irmãos, como é que está o hino da nossa igreja? Eu fiquei revoltada no pôr do sol dessa semana. Eu, a dona Antônia e a minha cunhada buscando o Rei Vem Vindo lá no inário. Vocês acreditam que foi tirado? O Rei Vem Vindo. Gente, eles tiraram o Rei Vem Vindo, sendo que a Casa Publicadora e a Novo Tempo falaram que não ia mexer em nenhum hino. Ia ser acrescentado nunca hino de lá. E aí eu fui buscamos o Rei Vem Vindo. Não tem mais o Rei Vem Vindo. Mas os outros hinos, que muitos não têm sentido nenhum, não tem. Não tem. Tem no inário antigo, mas no inário novo não tem. O Rei Vem Vindo. Não. Ele só tem no inário antigo, mas assim, a gente tem manuais da igreja que a cada 4 anos são atualizados. A mesma coisa, se o inário foi atualizado, a gente não retira, a gente só mantém e continua, né? E aí eles removeram o Rei Vem Vindo do inário novo. Mas, irmão, a pergunta que eu faço para vocês hoje: ainda somos relevantes, né? Se a nossa igreja desaparecesse hoje, faltas, né? Possivelmente não, irmãos. E aí, eu queria que vocês abrissem a Bíblia de vocês lá em Mateus capítulo 5. Versículo 13 até o 16. Oremos, irmãos. Grandioso Deus e amado Pai, graças te damos, ó Pai querido, por mais um dia deleitoso na Tua presença, porque o Senhor nos concede, Senhor, uma semana, um início de semana muito feliz, Senhor Jesus, na Tua casa de oração, Pai. Te pedimos que o Teu Santo Bom Espírito possa falar conosco através dessa mensagem, Senhor Jesus. Que a nossa mente, o nosso coração possa estar desperto, Senhor Jesus, a aprender contigo, ó Pai. Nos corrige, nos ensina e nos instrui à luz da Tua verdade. Em nome de Jesus, amém. E a palavra de Deus fala assim, versículo 13.
Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para lançado fora, ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acender uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumiar a todos os que se encontram na casa. Assim, brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Amém, irmãos? Esse versículo ele é muito conhecido e a mensagem dele é muito impactante, né? Porque justamente Deus vem cobrar de nós o que estamos fazendo aqui de fato, né? Se realmente estamos sendo sal e luz nesse mundo, ou se a gente está com uma vela acesa, mas com algo tapando essa luz, né? O mundo mudou, mas o coração ele não mudou. A gente vive hoje numa ilusão da era digital. Existe inteligência artificial, existe redes sociais e existe uma comunicação instantânea, né? O WhatsApp, não vou falar nem mais de SMS que quase ninguém usa, né, irmãos? Mas o direct lá do Instagram, Facebook, de todas as formas a gente consegue se conectar, mas de fato ninguém está conectado. Por quê? Hoje, eu acho que eu tenho de amizade lá no Facebook, que eu já nem acompanho mais muito lá, uns 1000 e poucos amigos, irmãos. E se vocês olharem o Facebook de vocês, também vai ter isso daí. Com certeza, se a gente marcar um encontro com essas pessoas, quantos será que vão aparecer? Então, de fato, essas pessoas elas não são amigas. Ou seja, existe uma falsa convicção que nós estamos cercados por pessoas, mas de fato não estamos cercados por ninguém. Existe hoje uma solidão real entre a juventude e entre nós também, os adultos. Mas acho que entre as juventudes muito maior. Por quê? Porque eles vivem nessa era digital que todo mundo está se relacionando com todo mundo, mas de fato ninguém está se relacionando com ninguém, né? E qual é a realidade que a alma gera, né? Devido a essa ilusão que nós temos de ter, mas de fato não possuímos. Nós temos medo, nós temos solidão, temos ansiedade, nós temos culpa e nós temos uma falta de propósito, né? E Eclesiastes 3:11 vai dizer: Deus pôs a eternidade no coração do homem. O coração humano, mesmo ele super conectado, ele vai continuar com o vazio de Deus, né? Por que que a depressão hoje, irmãos, e a ansiedade, ela se faz tão presente na vida do ser humano? Porque essas pessoas, elas estão vazias do principal, que é Deus, né? A gente acha que a gente está conectado com várias pessoas, mas na verdade a gente não está conectado com o principal e o fundamental, que é Deus, né? E o número crescente de suicídios vai só aumentando. Eu não entendo por que que a Nova Zelândia é o país mais feliz do mundo. Porque nem eles acreditam nisso. O inverno maltrata demais eles. As pessoas são frias, não têm relacionamentos. Os próprios pais não conversam com os filhos. E eles são considerados o país mais feliz do mundo. E nós sabemos, irmãos, que felicidade sem Deus não existe. E eles são um país que é praticamente agnóstico, né? Eles quase não têm religião, um pouco do catolicismo ali. E uma mensagem que o século 21 desesperadamente precisa é o que de fato nós
Temos, né? A gente precisa de esperança. O mundo ele fala em crise, nós anunciamos: Jesus voltará e há um futuro. Em João 14, versículo 1 do 13, fala assim: não turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim, porque na minha casa terás muita morada. Se não fosse assim, eu não teria dito, né? Vou preparar-vos lugar. Ou seja, existe a promessa de Deus para um futuro. E nós temos essa mensagem de esperança, né? O descanso. Para uma sociedade esgotada pela produtividade, o sábado é o lembrete de que o nosso valor está em pertencer a Deus. Irmãos, esses dias eu tive uma virada de chave em relação ao sábado que eu nunca tinha percebido uma coisa. Lá em Mateus vai dizer que o sábado, Deus fez o sábado para o homem e não o homem para o sábado. E aí que eu vim entender uma coisa: não é eu que guardo o sábado, é o sábado que me guarda. Por quê? Eu subo uma escada ao longo da semana, subo. E eu não sei se vocês já chegaram a subir num prédio de muitos andares. É legal o CPA, que o elevador dele é transparente lá do CPA. Não sei se alguém já subiu aquele prédio lá. Quando você chega lá em cima, aí você olha lá para baixo assim, bate um desespero terrível do CPA. E justamente o que é o sábado? Se você subisse uma escada da altura do CPA, se fosse para você descer, o sábado é a bolha que vem lá no topo e te resgata e te traz de volta. Então, depois de quase 10 anos dentro dessa igreja, que eu vim entender que não guardo o sábado. Eu não posso nem abrir a boca e falar assim: eu guardo o sábado. Eu não tenho pretensão, eu não tenho autoridade para dizer que eu guardo o sábado, irmãos. É o sábado que me guarda de mim mesmo. Porque se depender de mim, eu vou continuar fazendo todas as minhas atividades da semana. Eu não vou conseguir me afastar de todos os problemas da semana, de todas as prioridades da semana, de todos os trabalhos da semana, dos estudos da semana. Eu não vou conseguir fazer isso por mim mesmo. Mas porque o sábado me guarda, ele me reserva e ele fala assim: espera aí, agora te afasta, porque agora é a hora de eu te guardar, né? Saúde integral. O corpo, ele é o templo do Espírito Santo. Uma sabedoria preventiva contra as doenças e a ansiedade moderna. Irmãos, quantas igrejas, denominações, existe uma mensagem de saúde? Alguém aqui já foi de outra religião? Quantos aqui já foram de outra religião? Já, eu já fui de outra religião. Irmãos, a minha igreja anterior, eu já passei por duas. E não fiquem com medo, eu não vou sair dessa. Eu não sou de fazer isso. Nenhuma falava para mim sobre saúde. Só o que acontece, a gente, como adventista, acostuma tanto com essa mensagem de saúde, acostuma tanto com o sábado, a gente acostuma tanto com o estilo de vida que nós temos, que a gente às vezes acaba esquecendo que nem todo mundo tem acesso a isso. E a gente acha que isso é normal para todo mundo. Eu vou falar uma coisa para vocês. Na minha casa, a gente não compra tequitos, salsicha, calabresa também, mas não. Sardinha, conserva, essas coisas enlatadas. Refrigerante eu não tomo. Carne eu não como com gordura. Muitos detalhezinhos, né, que a gente vai deixando de comer, porque a gente vai aprendendo sobre saúde, muitos detalhes. E aí eu fui para um churrasco de despedida da minha amiga, e eles são da Assembleia Batista, essas coisas, né? E assim, tinha as coisas de porco, né? Refrigerante, coisas, petisco enlatado. Então assim, quando eu falei: isso daqui eu não como, isso daqui eu também não como, isso daqui não como, eles ficaram assim, abismado. Aí as meninas não tomam refrigerante, né? E também eu não deixo elas comer salsicha, essas coisas.
Elas não comem, não. Então, assim, todo mundo ficaram meio que espantado, mas a gente também sai com aquele fama de fresco também, irmãos. Isso daí é fato. A gente sai com fama de fresco dessas situações, né? E, para mim, é o normal. Mas para as pessoas aí fora, não é normal. Ou seja, o que aconteceu comigo em especial, e eu acho que acontece com todo mundo. Nós se acomodamos com essa mensagem, se acomodamos ao ponto de achar que as outras pessoas não têm que conhecer ela. E a gente não espalha essa mensagem, que é tão importante. E outra coisa, que nós no passado éramos conhecidos como o povo que pregava a saúde. Até hoje eu não esqueço do Globo Repórter que fala lá de Loma Linda. Vocês conhecem Loma Linda, né? Vocês conhecem Loma Linda? Não? Mas procurem no YouTube, Loma Linda é a cidade mais saudável dos Estados Unidos e com a maior faixa etária do mundo, porque a população dela é quase que 90% adventista. Ellen White chegou a viver lá. Lá, um velhinho não morre com menos de 90 anos. A expectativa de vida lá é acima de 80. E identidade. Contra a crise de identidade da nossa geração, somos chamados filhos de Deus. Ou seja, irmãos, vocês sabem que tem na língua portuguesa agora o todes. O que é o todes, irmãos? Nada mais, nada menos são pessoas que elas não se identificam com gênero nenhum. Elas não sabem o que é que elas querem ser. Se elas querem ser homem ou se elas querem ser mulher. Elas não sabem. E eu tenho uma convicção comigo. O preconceito já nasce nelas, não é em nós. Porque se eu não sei quem eu sou, eu não posso cobrar do outro que ele me identifique. Então, como eles não sabem o que eles são, é o todes, né? Ou seja, é uma crise de identidade real que a sociedade tem hoje. Mas nós temos uma mensagem de esperança. Nós sabemos quem eles são. Eles são filhos de Deus. Ou seja, irmãos, o perigo não é a irrelevância da mensagem, é a irrelevância dos mensageiros. A gente falou que nós somos sal nesse mundo, né? E será que a gente está salgando a vida de alguém? A igreja perde relevância quando deixa de cumprir sua missão, não quando o mundo muda. Podemos dominar profecias e ignorar o necessitado. Podemos defender a verdade e esquecer de amar. Ellen White diz que o argumento mais poderoso em favor do evangelho é um cristão que sabe amar e é amável. Irmãos, o que está acontecendo hoje com nós adventistas? Cada dia mais, irmãos, as nossas igrejas estão mais frias. Irmãos, eu fico tão triste, às vezes eu vou pregar por aí. Os irmãos, eles não têm a coragem de levantar e nem cumprimentar a gente quando a gente chega. Ou então, a gente às vezes termina a mensagem, fica ali na pregação, esperando, e o irmão não tem coragem de falar assim: não, eu vou lá cumprimentar a irmã e eu volto aqui para conversar contigo. Não tem, irmãos. Não tem, não existe mais aquele calor de a gente chegar, as pessoas chegar na recepção, a gente acolher de fato. Não existe mais. E continuando aqui, Jesus, ele era relevante, porque ele via as pessoas, né? Ele pregava, mas ele também curava, ele ensinava, mas também alimentava, ele corrigia, mas ele também acolhia. Ou seja, a verdade vinha junto com a compaixão. Ou seja, não é apenas eu falar, é eu sentir esse sentimento pelo outro, né?
Porque o Espírito Santo, ele vai converter as pessoas com quem a gente vai entrar em contato, mas para isso eu tenho que permitir que os meus sentimentos aflorem. A gente vai ter evangelismo. Cada pessoa que entrar ali, todos os obreiros que vêm aqui falam isso daqui. Que venha ser uma pessoa lá na recepção, que seja esperta, para quando a pessoa entrar, você dar aquele bom aperto de mão, que não seja o Acácio. Aquele bom aperto de mão, acalorado, dê aquele abraço, irmãos. Ou então, que não dê aquele abraço, mas aquele sorriso, seja bem-vindo, né? Para que as pessoas se sintam de fato acolhidas. Sim. É. Aham. Mas aquele que senta do nosso lado, aquele que a gente convida, oi irmão, boa noite, seja bem-vindo, né? Isso. Então, a verdadeira recepção é a igreja toda. Porque até alguém não quer que nós vamos lá. É. Mas às vezes o irmão que está do nosso lado é diferente. Isso mesmo. É por isso que é importante os irmãos vereador, irmãos. Quem é irmão vereador? É estilo irmão Gil. Que é aquele irmão que ele cumprimenta todo mundo. Chegou, mesmo que a recepção não esteja ninguém lá, mas você pode ter certeza, o irmão Gil vai te cumprimentar. Então você não vai deixar de ser recebido, né? Quando a igreja enxerga apenas programas e departamentos, que é igual a irmã mencionou, em vez de pessoas, ela perde a sua influência, né? É igual a irmã falou, hoje eu estou só cumprindo aqui, que eu estou na escala de ficar na recepção. Não é, irmãos, eu não estou ali só porque eu estou na escala da recepção. Faz muita diferença. Sim, a frieza. Irmão, eu não quero nem falar o nome aqui, mas eu preguei numa igreja uma vez, que eu me senti tão mal, mas tão mal, irmãos. Porque na recepção era fria, os irmãos em si eram frios, e na saída, para cumprimentar, mais frio ainda. Sol gelado, parecia que eu estava no Polo Norte, irmãos, de verdade. Porque geralmente, quando a gente passa mensagem, o irmão Fábio sabe, outros irmãos que passam mensagem sabem, existe essa interação, né? E essa igreja eu fui pregar, parecia um monte de estatuazinha, porque ninguém reagia a nada, ninguém dava um sorriso, não esboçava nada, era todo mundo muito sério mesmo. E é estranho, né? E o chamado para hoje, eu queria que vocês abrissem lá em Apocalipse 14, a gente já está quase terminando, as 3 mensagens angélicas, irmãos. Isso daqui é quase que os 3 mandamentos do Adventismo, né? E ele vai falar bem assim, Apocalipse 14, versículo 8, ele vai dizer: seguiu-se outro anjo, o segundo, dizendo: caiu a grande Babilônia, que não tem dado... Peraí, irmão, desculpa, li errado. Versículo 6. Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo o evangelho eterno para pregar aos que assentam sobre a terra. Segunda mensagem. Não, continuando. E a cada nação, e tribo, e língua, e povo, dizendo em grande voz, temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo. E adorai aquele que fez o céu e a terra, e o mar, e as fontes das águas. Ou seja, irmãos, a primeira mensagem, ela vem convidar a gente à adoração ao único Deus verdadeiro, né? No mundo que glorifica o eu, somos chamados a glorificar e temer a Deus como Criador. A segunda mensagem angélica vai falar sobre clareza. No mundo cheio de Babilônia e confusão espiritual, Deus chama seu povo para a verdade límpida, né? Ele vai dizer aqui no versículo 8 o seguinte: seguiu-se outro anjo,
O segundo dizendo: caiu, caiu a grande Babilônia, que tem dado a beber a todas as nações do vinho da fúria da sua prostituição, né? E a terceira mensagem, lá no versículo 12, vai dizer assim: aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Ou seja, irmãos, as três mensagens angélicas, ela vem dizer que a gente só tem um Deus a adorar. O segundo, ela vai dizer que todas as profecias, todos os enganos, eles vão cair por terra. Então, aqueles que adoram a besta vai cair junto com eles. E por último, ele vai dizer que realmente o povo fiel de Deus é os que guardam os mandamentos de Deus e tem a fé em Jesus Cristo, né? E a gente tem, irmãos, essa mensagem. Essa é a mensagem, irmãos, que esse povo tão secularizado, esse povo que anda tão sofrido, esse povo que anda tão iludido, sem identidade, sem esperança e sem uma perspectiva de futuro, irmãos, necessita ir fora. E aí eu venho de novo perguntar para vocês: que relevância nós temos como igreja para esse povo aí fora? Será que se essa igreja hoje sair daqui, as pessoas aí fora vão sentir falta dela? Ou vai ser só mais uma igreja, como tantas outras que abre e fecha, e a comunidade em si nem vê? Estamos vivendo o que pregamos? O mundo não precisa de mais opiniões, ele precisa ver Jesus. Uma igreja relevante, ela é bíblica, mas ela não é fria. Ela é firme, mas ela não é arrogante. Ela é missionária, mas ela não é exibicionista. Irmãos, isso daqui é muito interessante. Hoje o que a gente mais vê, não só igrejas de forma geral, departamentos, mas até os nossos pastores, irmãos, eles vivem de foto. Ou seja, é importante eu estar postando que eu estou fazendo a missão. O importante não é quem eu estou alcançando, mas o importante é que eu estou fazendo a missão. Olha lá quanta cesta básica aquela igreja doou. Olha quantos eventos o meu distrito teve. Olha quantas pessoas batizou esse evangelismo. Ou seja, perdeu o caráter de ser missionário de fato. O importante é se exibir para que as outras pessoas vejam, né? Bater metas. Bater metas, irmãos, de verdade. Nós somos proféticas, mas a gente não é extremista. E amorosa, mas sem comprometer a verdade. Isso daqui é interessante, tá, irmãos? Por quê? Porque muitas vezes a gente renuncia à verdade para que as pessoas fiquem.